O protagonista. A noite chega e toma conta do céu da Grã-Bretanha. Estamos numa estação de trem em 1945, quando o mundo ainda sustentava a atroz Segunda Guerra Mundial. Mas nessa história, David Lean deixa o conflito de lado e coloca a lente da câmera bem ali, num simples cotidiano, o expandindo para o que consegue se fulgurar como uma das histórias mais arrebatadoras do cinema. Albert, que trabalha na estação, checa o horário de uma recente chegada de trem à plataforma. Tudo nos conformes, é hora do habitual chá no movimentado café da estação. Myrtle, a atendente, prepara sua bebida e ele tenta puxar conversa com ela. Mas a mulher está um tanto ríspida. Parece desapontada por não tê-lo visto na noite anterior. Ele, por outro lado, não se importa e continua tentando jogar o seu charme em Myrtle. Entretanto, essa cena é o que menos importa para o espectador naquele ambiente. Ela só serve para mascarar um instante introspectivo, palpavelmente íntimo, num canto do salão. Como se estivéssemos, por um momento, fazendo parte daquele cenário no café da estação de Milford. Um homem e uma mulher estão conversando numa mesa enquanto tomam suas bebidas. Então, como que rompendo com a névoa sigilosa que pairava no ar, uma senhora adentra o café, nos levando até o casal, e introduzindo a protagonista para o espectador. Dolly, com suas mãos cheias de compras, reconhece Laura de longe e vai até a sua mesa se prontificando em tomar um assento para uma bebida. Laura parece ter sido sugada de um transe para a realidade, conforme Dolly vai pondo a conversa em dia. Ela se prontifica a apresentar o homem ao seu lado. Dolly atrevidamente pede que ele pegue uma bebida no balcão para ela. Ele, muito cortês, faz questão de pagar. E enquanto se retira para fazer o pedido, Dolly comenta com Laura o quão atraente o homem é. Pelos modos de Dolly, percebemos que o comentário é banal, como quando uma pessoa não possui filtros e fala aquilo que pensa. Mas para Laura, o comentário significava muito mais do que Dolly poderia perceber. O homem volta com o chá, troca olhares com Laura. Olhares que representam a decepção e constrangimento que influi a presença de Dolly na mesa deles. Um som se dispersa no ar. É o aviso da partida do próximo trem. Laura olha para o homem. Ele ressalta que é a vez de seu trem na plataforma. Dolly questiona por que o homem não as acompanhará. E ele diz que mora ao lado oposto ao delas. E que faz aquele caminho por causa do seu consultório de clínico geral. Daí, Laura comenta que, na próxima semana, o homem irá partir para um trabalho na África. Mais uma chamada é feita, o homem se levanta e aperta a mão de Dolly num adeus. Para Laura, ele simplesmente só consegue pousar rapidamente a mão em seu ombro. Laura não consegue dizer nada, apenas o assiste passar pela porta do café. E Dolly continua colocando a conversa em dia, sem parar de falar por um minuto sequer das coisas mais corriqueiras e sem importância que alguém poderia dizer naquele momento. Ela vai até o balcão buscar um chocolate e quando o vira de volta para a mesa, Laura não está mais sentada lá. Então, a porta se abre e Laura retorna com uma desculpa qualquer. Mas desta vez, Dolly percebe que ela não está emocionalmente composta. Ela ajuda a conhecida a se recompor com uma dose de conhaque. E depois seguem para embarcar no trem que faz a sua chegada à estação. No vagão, Dolly menciona a boa aparência do médico mais uma vez e começa a fazer perguntas sobre ele. Laura comenta que são amigos há pouco tempo, que na verdade pouco o conhece, e Dolly continua falando sem parar das suas experiências de vida. Aos poucos, sua voz vai se tornando um ruído abafado. E agora podemos ouvir os pensamentos de Laura, que gostaria de poder desabafar com Dolly. Quem dera ela fosse uma boa amiga para Laura, uma pessoa que nunca foi alguém que ela tivesse muito apreço. Ela volta a prestar atenção na mulher quando é questionada se o médico é casado e tem filhos. Laura responde com um sim, e Dolly emenda outra história desgastante para ela. Ela deseja fortemente fazer a mulher calar a boca, mas é polida demais para conseguir tamanha proeza. Numa tentativa de usar sua frágil aparência para comover Dolly, ela pede por um momento de descanso e fecha seus olhos.
Ela consegue o silêncio de Dolly, mas não o de seus pensamentos, que não param de pensar na tristeza daquele dia, que tudo na vida é passageiro, e se a felicidade era breve, aquela tristeza também haveria de ser. Tinha de ser. O tempo iria apagar as emoções que tanto lhe afligiam no presente, e quando olhasse para trás, veria o quão aquilo se mostraria um absurdo. Entretanto, essa ideia pareceu ultrajante. Não. Ela queria se lembrar de cada minuto, de cada momento, para sempre. Chegando em casa, Laura vai até os filhos que a esperam no quarto para resolver um problema relativamente sério para ambos sobre o itinerário do aniversário deles. Laura põe os filhos na cama e vai passar algum tempo com o marido Fred. Este comenta a indecisão dos filhos sobre o aniversário e jocosamente diz que poderiam se livrar deles e ir juntos ao cinema. Ao invés de rir, Laura se desmancha em prantos. Ela lhe dá uma explicação qualquer sobre o seu mal-estar na estação e ele a consola. Fred a leva para perto da lareira e faz palavras cruzadas para se distrair. Do outro lado da sala de estar, Laura coloca um disco para tocar, a música a transportando para outro lugar. Semanas atrás, quando ela ouviu pela primeira vez. Sentada lendo um livro em seu canto habitual do café da estação, ela levanta a cabeça por um breve momento e o vê entrar. De costas, pedindo sua bebida no balcão, um homem bem vestido. Ele vira na direção de Laura. Ela vê seu atraente e agradável rosto. Ele passa por ela e caminha até uma mesa vazia. Laura sai por um instante do café para assistir o expresso passar pela plataforma. Conforme o trem levanta uma poeira no ar, algo entra no seu olho. Ela volta para o café e vai até o balcão para limpar os olhos. Myrtle e Albert tentam dar dicas para auxiliá-la, mas sem sucesso. O homem vem até Laura e se apresenta como médico. Ela aceita a ajuda e ele retira o cisco do seu olho. E então, ele se despede rapidamente para não perder o seu trem. Laura o assiste brevemente do outro lado da plataforma. Uma semana se passa e Laura volta para o centro da cidade, como faz usualmente para fazer suas compras e se distrair. Saindo de uma loja, ela esbarra com o médico. Os dois se cumprimentam e seguem os seus caminhos. Nesse dia, Laura chega atrasada à estação, e quando vê o trem da plataforma oposta à dela partindo, se pega imaginando se talvez ele não estivesse naquele trem. Quinta-feira seguinte, ela vai novamente às compras. Ela se recorda perfeitamente de todos os passos daquele dia, e como o tempo estava bonito e ensolarado. Ela arranja a última mesa de um disputado restaurante da cidade. Aquele era definitivamente um dia de sorte. Então ela o vê entrar no local. Ela abre um sorriso e lhe sauda. Como não há mais mesas disponíveis, os dois almoçam juntos. Ele se apresenta como Alec Harvey e ela a senhora Laura Jesson. A afinidade entre os dois é precisamente espontânea. Certo momento ela comenta que gosta de ir ao cinema quando está por ali. E ele astutamente diz que pretendia ir também. Os dois vão juntos e se divertem com a programação. Na volta à estação, eles param para uma bebida. E agora fica perceptível. Quanto mais o tempo passa, mais Laura aproveita a companhia de Alec. Qualquer coisa que ele diz prende a sua atenção. A encanta. Como se estivesse diante de uma descoberta. Um segredo que só havia se desvendado a ela. Seus olhos dançam nas órbitas, como que estudando e gravando cada detalhe do rosto de Alec. O sinal do trem toca, e dessa vez, Alec não parece ter pressa em tomá-lo. Na verdade, uma sombra de tristeza passa por seu rosto, por ter de deixar o café, a companhia de Laura. Ele pede por um reencontro, e ela se opõe. Então, no último instante do adeus, ela confirma sua presença na próxima semana. Depois, o assiste da plataforma a ir embora em seu trem. Dentro do vagão, Laura se sente oprimida pela culpa do flerte, como se todos ali pudessem ler os seus pensamentos. Em casa, ela tem a notícia de que seu filho sofreu um pequeno acidente, mas já é o suficiente para Laura achar que era um castigo, uma espécie de aviso por conta de sua aventura da tarde com Alec.
Mais tarde, em frente à lareira, ela comenta com seu marido sobre o encontro com outro homem, talvez para aliviar a culpa que sentia ou até diminuir a importância do evento. Seu marido não expressa nenhuma preocupação com o fato depois de ouvi-lo. Isso parece oferecer um aval para Laura encontrar Alec na próxima quinta. Quando o dia chega, a protagonista vai até o restaurante, convencida que o fazia mais por educação do que por vontade própria. Alec não aparece, e todos os programas pareceram chatos, sem graça e de pouca significância para Laura naquele dia. O medo de não vê-lo nunca mais toma conta de si quando vê seu trem partindo sem tê-lo encontrado esperando na plataforma. De repente, um homem vem correndo pela entrada da estação ao encontro de Laura. Alec tenta se explicar e ela corre com ele para o outro lado da estação antes que ele perca o seu trem. Com um sorriso no rosto, Laura deixa Alec ir na promessa de uma nova quinta-feira. No encontro seguinte, os dois passam um encantador dia juntos. E ao final dele, Alec declara seu amor a Laura. Isso a atinge com profunda dor, pois ela sabe que também o ama, mesmo sendo um amor impossível. Pelo túnel da estação, os dois caminham de mãos dadas. Alec para e beija Laura por um momento, mas Laura se afasta pelo medo de algum passante da estação os flagrar. E conforme os dias vão passando, a protagonista trama uma rede de mentiras para o marido e colegas as quais esbarra pela cidade, a fim de evitar qualquer tipo de suspeita. Alec consegue o apartamento de um amigo por uma noite, mas Laura nega a aceitar a proposta. Ela segue para a estação, deixando Alec no apartamento vazio. Ela fuma um cigarro no café enquanto seu trem faz a última chamada. Ela toma sua decisão e entra no vagão a destino de seu lar. E como, tomada por um impulso de coragem, ela se arremessa para fora do trem e corre ao encontro de Alec. Contudo, no início do beijo dos amantes, o dono do apartamento chega e Laura foge. Corre pela noite chuvosa, corroída pela vergonha. Ela caminha sem rumo pelas ruas da cidade até chegar a hora de um novo trem para casa. Depois de horas, ela se dirige até o café. Alec a encontra e os dois discutem a sordidez que Laura sente com o romance. O médico decide contar a Laura que pretendia viajar para um novo cargo em Joanesburgo, ir embora para longe por muito tempo. Ele pede que Laura diga que ele fique, mas ela declina o pedido. Agora é o fim para ambos. No último encontro da semana seguinte, eles passeiam juntos como um casal feliz. No fim do dia, eles trocam palavras de afeto no café da estação, prontos para a despedida, quando Dolly entra pelo salão e arruína o último instante da vida deles reunida. Depois que Alex se despede e Dolly vai até o balcão, a loucura toma conta dos olhos de Laura quando ela ouve o barulho do expresso passar. No rompante, ela corre para fora do café, decidida a se jogar nos trilhos, em frente ao expresso, e por um momento dar fim à sua infelicidade. Mas falta-lhe a coragem, e ela se vira e retorna ao café. As dores da lembrança de Alec preenchem os olhos de Laura, sentada em frente à lareira na sala de sua casa. Seu marido percebe o torpor que a acomete naquela noite. Uma compaixão se revela em um abraço que acolhe a protagonista, que retorna à realidade do seu cotidiano, na sua vida perfeita, com filhos e marido adoráveis, lidando com a memória de um efêmero amor que nunca se tornou tangível. Esse episódio foi produzido por Patrícia Bianor. O protagonista.